Um dos segredos dos monges é quando você entende a impermanência de todas as coisas. Põe assim: eu preciso entender a impermanência de todas as coisas. E você vai descobrir as fontes da alegria e as fontes da felicidade dentro de você mesmo quando você entender a impermanência das coisas. A impermanência das coisas é que, por exemplo, em conceitos da tradição budista, e quando eu trato de alguma religião e pego conceitos dela e a gente põe aqui na mesa para observar, eu não estou dizendo que o conceito e eu não estou dizendo que a religião é validada, porque para mim nenhuma religião é validada. Eu estou pegando o princípio, ok? E a gente, queira doer ou não, tem princípios que estão do lado de lá, e quando a gente diz do lado de lá, estou dizendo do Oriente, que a gente já tem uma visão pejorativa acerca deles e a gente simplesmente os trata como se fossem tudo do demônio. E na verdade isso é um equívoco. Tem mais coisas do demônio dentro de muitas igrejas e dentro de muitos lugares onde se proclama a palavra de Deus, dentro de pessoas que se chamam cristãs. Ou seja, para você ter uma noção, os Estados Unidos é um país mais de 80% cristão. O Brasil, ele é um país que ele é extremamente cristão. Quando eu digo cristão, ouça, estou dizendo que o cristianismo, ele não se resume em evangélicos. A visão histórica e a visão socio-religiosa de cristianismo abrange todos aqueles que acreditam em Jesus, desde os protestantes, católicos e espíritas. Também são cristãos. Então, e sem falar nas ramificações das seitas. Então, se o país do Brasil fosse 80% candomblessista, ou ubandista, ou kardecista em si, também seria um país 80% cristão, e as pessoas estão defendendo a bandeira do cristianismo, porque elas não entendem. O cristianismo não é o reino de Deus e não é o evangelho. Não é porque está assimilado com o termo Cristo. As pessoas, elas assimilam termos. E elas pegam esses termos e validam o contexto por causa de um termo que ela está identificada. É uma coisa tão absurda e tão fácil de enganar pessoas. E foi exatamente essa mesma estratégia que Constantino utilizou no quarto século para enganar pessoas. Ele mudou a linguagem, mas manteve os mesmos princípios pagãos. E as pessoas foram atraídas pela linguagem e começaram a entrar nos templos de Apolo, de Afrodite, de Zeus e dos deuses greco-romanos e começaram a participar de cultos católicos romanos, porque aquele templo agora não tinha mais o nome do deus Apolo, tinha o nome de o templo de Jesus, o templo de Paulo, o templo de qualquer outro pseudo-santo ou personagem histórico. Não, então aqui é de Deus, é uma homenagem a Paulo. Paulo foi um dos nossos principais mentores e entraram nisso porque se identificaram com o termo. Quando você tem se identificado com o termo, por exemplo, cristão. Ah, tá, cristão, é de Cristo. Você está iludido, filho. Presta atenção. Então, tem muitos termos que a gente se identifica com eles e automaticamente a gente descredibiliza outros termos que querem dizer praticamente a mesma coisa, mas pelo fato de virem de uma linguagem diferente. Por que vem de uma linguagem diferente? Porque vem de uma tribo diferente. Então, eu tenho um grupo, eu tenho que proteger esse grupo. É como se fossem os judeus e samaritanos. Não há uma linguagem sadia. Então, eles percebiam que era samaritano e judeu pela linguagem, pela forma de falar, e automaticamente já se fechava. Poderia estar falando uma coisa de Deus, mas se está falando uma coisa de Deus com a forma de linguagem samaritana, eu não quero receber. Porque, na verdade, há esse senso de desunião. Então, por isso a gente pega diversas pessoas e totalmente nós descredibilizamos elas, porque nós ouvimos no nível mais baixo de percepção, de audição. Nós ouvimos as palavras. E as palavras é 7% de tudo. Existe um contexto de 93% que não está expresso nas palavras, que são
os princípios, a intenção, a energia, a fonte vital de onde está saindo aquilo dali. Só que nós preferimos nos ater às palavras, aos termos. E é por isso que a gente se transformou numa nação bem religiosa, porque você vai ver que pessoas que não têm o nome de cristãos, elas cantam uma música. E essa música é Deus na letra do começo até o final. E alguém fala, não é de Deus, porque o cantor não é de Deus. O cantor não faz parte do nosso grupo. Aí um cantor que é cristão, ele compõe uma letra de uma música, é o diabo inteirinho, do começo da música até o final. Mas no meio dessa, desculpa o termo, desgraceira de letra, ele coloca o termo santo, o termo Jesus, o termo glória a Deus. Então aquilo ali é credibilizado, aquilo é de Deus. É uma coisa absurda.